E aí, pessoal, tudo bem? Estou de volta com mais um vídeo curto aqui e hoje vou falar sobre aspectos de comportamento e até psicológicos do esporte e vou falar sobre pressão externa no desempenho, né? Papel de algumas pressões que a gente considera indesejadas no desempenho do atleta. Quero partir da frase: se você está melhorando você mesmo, não precisa provar nada para ninguém. Essa frase traz para a gente uma realidade que muitas vezes ela está colocada na forma de pressão externa, que esse ou aquele atleta se vê na obrigação de atender, né? E a gente vai fazer uma discussão sobre algumas coisas acerca desses fatores. Antes, quero lembrar que o verdadeiro sucesso do esporte está na jornada, na superação dos próprios limites, né? E na alegria de se conectar com o corpo e a mente. Esse é o maior indicativo de sucesso no esporte. Com conquista ou sem conquista, né? Porque às vezes você tem uma conquista que é vazia, não te dá retorno. E o que vale mesmo é essa relação de conquista pessoal, de superação de limites pessoais e de conexão com a própria pessoa. Os esportes de endurance na montanha são, por natureza, ótimas oportunidades da gente exercitar as bases para esse sucesso que eu falei agora. Tá? São uma fonte inesgotável de resiliência, de autonomia e promove também um foco na motivação intrínseca, que é o que o conceito de motivação pede para a gente exercitar. Porém, é impossível, às vezes, você ficar imune ao convívio com as pessoas e as naturais pressões que vêm de fora, tá? De maneira que existem várias interconexões que geram pressões externas. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre três dimensões de pressão externa, que eles acabam sendo cumulativos ou sofrem um efeito avalanche aí, porque um desencadeia os outros, tá? Então, eu vou deixar 3 alertas sobre pressão externa. O primeiro é a questão da validação e do reconhecimento. E nessa questão de validação e do reconhecimento, geralmente é uma pressão que nasce em você. Na verdade, você expande, você tem uma carência e você expande isso no seu entorno, né? Porque você considera que precisa ser visto, precisa ser bem avaliado, precisa ser reconhecido. Você cria uma expectativa de que deverá haver uma recompensa na forma de status pelos seus esforços esportivos, tá? E pelos resultados também. Esse é o primeiro alerta, que nasce dentro da gente e que eventualmente a gente bota para fora e que vai gerar aí uma cascata de repercussões. A primeira repercussão é ter que lidar com a opinião alheia, porque você emitiu uma mensagem que envolve as pessoas no seu entorno. E, eventualmente, o sinal social que você emite, baseado na necessidade de validação e reconhecimento, esse sinal que você emite, ele tem repercussão nas pessoas.
que recebem e você não tem controle sobre essa repercussão. Você emite uma mensagem sobre a sua vida esportiva de uma maneira que você não tem controle sobre como ela retorna para você, tá? Geralmente também pessoas que precisam da validação e do reconhecimento externo, geralmente elas se comunicam de uma maneira muito vaidosa e às vezes pedante. E geralmente fazem isso de maneira espalhafatosa e insistente. Essa forma de se comunicar, de comunicar a sua vida esportiva, de comunicar a maneira como você vive o seu esporte, ela gera uma resposta que é a forma de comunicação não é uma resposta à mensagem necessariamente, tá? É uma resposta não esperada. E aí a gente vai ter uma crise, principalmente de autoestima, porque não vai ter validação, não vai ter reconhecimento, né? Pelo contrário, vai gerar uma resposta totalmente não esperada, e isso vai gerar essa crise de autoestima, que ela vai ser ainda maior do que originou a forma de comunicação. Em sequência, nesse efeito cascata, a gente vai ter a desmotivação e a perda do prazer na atividade, que é o resultado natural de todo esse processo, porque a motivação para o esporte é externa, né? Ela não parte da realidade pessoal, não parte de uma vontade pessoal, mas parte da necessidade de ser visto e reconhecido. E, nesse caso, a corrida e o esporte significam muito mais para fora do indivíduo do que para dentro dele mesmo, tá? E para a gente poder acertar aí essa relação, para a gente acertar essa relação de crise interna versus externa, a gente vai deixar três elementos que a gente precisa atentar. Primeiro é sempre revisar o motivador e o propósito da sua corrida, de maneira a você se recolocar no centro. Eventualmente, a gente poderá sair do centro, deslocando o centro desse movimento para fora da gente. Se a gente fizer recapitulações e revisões constantes, a gente pode se recolocar no centro do movimento de corrida, da nossa corrida, recuperar o propósito e, eventualmente, comunicar isso de maneira mais apropriada, tá? A segunda dica aí seria estabelecer filtros e limites na relação de comunicação, na relação como você recebe a opinião externa, cuidando também de comunicar de maneira mais realista sua vida esportiva para o seu entorno, porque também é impossível você não comunicar a sua vida esportiva, mas uma vez que você está no centro da sua vida esportiva, uma vez que você tem estabelecido seu propósito, né, para a sua corrida, e que você cuida dessa comunicação, a gente diminui ruídos aí no processo de comunicação. E, finalmente, estabelecer um network compatível com a troca de experiências, né, primeiramente, com a condição para que a gente um network compatível com a nossa forma de se movimentar. Priorizando aí relações para a troca de experiências e para a sustentação do desenvolvimento pessoal como atleta, tá? De maneira a gente ter um refúgio tanto de exemplos como de um refúgio seguro que você pode trocar experiências, que seja onde você comunique de maneira mais original com pessoas que entendem
o que você está falando, tá? O que não significa que você vai se isolar do resto do convívio social, mas que você vai, por um lado, ajustar a maneira como você comunica, e do outro lado, você vai procurar se comunicar e trocar experiência com pessoas que entendem o que você está sentindo, o que você está vivendo, tá? E, sem esquecer, de reconhecer que a força motriz desse movimento esportivo seu deve vir de dentro. Você deve ser a maior razão pelo qual você se movimenta, pelo qual você treina, pelo qual você compete. Recado rápido, deixa aí suas impressões nos comentários, deixa aí sua opinião, pode contestar, pode, se não quiser fazer no comentário, procura para fazer isso de maneira individual, mas o objetivo é abrir um canal aí da gente discutir esse assunto. Bons treinos, fiquem bem, up.